Saúdo a todos os irmãos em Cristo, em especial a minha amada igreja, a Igreja Batista Casa de Oração. Graça e paz em nome do Senhor Jesus. Em tempos de quarentena, desejo partilhar com os amados sobre um tema muito atual. Não é sobre o Covid-17, mas o que ele trouxe à tona, o que essa ameaça revelou à fé de muitos cristãos. E é sobre isso que nós vamos meditar nessa noite. O verdadeiro milagre de Deus, o perigo que os cristãos correm de não estar preparados para momentos assim, quando a expectativa, a ansiedade, os temores, o medo superam a firmeza da fé. Em certos momentos e diante de algumas circunstâncias inusitadas, como está sendo essa pandemia, o testemunho de muitos cristãos tem se tornado meio que incoerente e até mesmo contraditório na manifestação da sua fé, da fé que se diz professar. Geralmente, porque se espera de um cristão uma posição firme. Como diz o apóstolo Paulo lá em 1 Coríntios 15, 58, firmes e inabaláveis. Posição esta que refletem atitudes sensatas, racionais e de total confiança e segurança da soberania e cuidado de Deus, principalmente com os seus santos. A fé não me deixa imunizado a qualquer vírus ou enfermidade, mas ela me deixa seguro totalmente que nenhum mal me pode separar do grande amor do meu Deus. Contaminado ou não, eu estou sustentado exclusivamente pelas mãos desse Deus. Não estou defendendo nenhum tipo de rebelião civil às leis governamentais da quarentena. Sou cristão, mas também sou cidadão que ama essa nação chamada Brasil e que tenho muito orgulho de ser brasileiro. Estou de quarentena, tenho sido precavido, a minha área profissional me exige atendimentos emergenciais de exposição ao público, mas estou criteriosamente usando o meu álcool gel, lavando as mãos constantemente, mas o que eu tenho observado é meio decepcionante e desalentador, pois as reações de muitos cristãos, de suas palavras, têm sido realmente palavras de vulnerabilidade, pior do que um descrente. Nessa história toda, não há exceções, e fica pior ainda quando esse cristão ocupa uma posição de realce, líder de um público, líder dentro de uma comunidade. No geral, muitos professam a fé, e eu posso denominar assim, que é fé, mas está muito na dependência das circunstâncias atreladas ao momento que vive. Se tudo vai bem, aleluia, glória a Deus. Mas se a casa pega fogo, Deus me acuda. Não é bem assim, irmãos. É comum na comunhão de um culto você observar irmãos que têm um testemunho de bênção, de conquistas, geralmente em áreas profissionais e principalmente em áreas financeiras. É fácil ouvir orações vibrantes, empolgadas, repletas de jargões bíblicos decorados, de vitória, de conquista. Transparece até mesmo uma grande intimidade do Espírito. Mas eu fico imaginando como é a casa desses irmãos. Alguns, eu creio que chega a incomodar as pessoas da vizinhança com o som alto, com músicas gospel, sem falar do que testemunho muitas vezes, um louvorzão rodando a 1000 dentro de um carro, mas diante de uma desavença de algum motorista imprudente, desajeitado, passa a gesticular impropérios, reações iradas e inconvenientes. Que testemunho é esse? Mas tudo vai seguindo o seu curso. É assim que dizem, deixa a vida rolar. Enquanto tudo vai bem, pelos meus planos, segundo a minha vontade e desejo, ninguém vê necessidade de alterar ou avaliar as condutas. Mas isso vai até um confronto chegar, até a rotina ser quebrada, até os céus intervirem na terra. No momento que o vento sopra mais forte, o frio, as nuvens encobrem os céus e anunciam um temporal,
Esses acontecimentos, eles mexem com as expectativas das pessoas. Uma ameaça bate à sua porta, um diagnóstico sombrio é identificado, o emprego é perdido, uma crise familiar se instala, e agora, por que não, um vírus que aparece de repente e fazendo toda essa ameaça, pronto, a fé começa a derreter. Derrete como um gelo no sol do meio-dia. A convicção de fé começa realmente a gerar conflitos interiores. O coração é invadido por medos, temores, dúvidas. Eu fico imaginando muitos crentes estão como aqueles discípulos dentro daquele barco com Jesus, atravessando o lago de Genezaré, indo em direção ali a outro local. Naquele momento onde se levanta um grande temporal, ventos fortes, ondas violentas e o vento soprando, naquele momento os discípulos correm despertar o Mestre. Há muita gente, muito crente, gritando pelo Mestre, com pânico, com pavor da morte, achando que ele está dormindo. Eu nunca criei que Jesus dormia. Jesus simplesmente estava ciente de tudo que estava acontecendo. Ele tinha uma missão em Gadara e ele tinha que ir lá libertar o endemoniado. Ele sabia que nada poderia impedi-lo, porque o inimigo só sabe ameaçar, fazer barulho e levantar poeira. E naquele instante ele olha para aqueles homens e diz: "Ô homens de pouca fé, por que vocês não conseguem crer?" E essa pergunta é muito atual. Crentes atuais, crentes brasileiros, crentes mundiais, por que vocês têm tanta dificuldade de crer? Quando tudo vai bem, como eu disse agora há pouco, aleluia, glória a Deus. Mas quando as coisas vão mal, nós temos que realmente recorrer ao Senhor Jesus e dizer: Senhor, pela Tua palavra, acalma esse temporal. A oração fervorosa, aquela oração fervorosa que fazia nos cultos, que fazia no seu devocional, se transforma apenas numa ladainha, numa lamúria, em queixumes. Em vez de celebrar o nome do seu Deus, as palavras começam a se tornar uns pedidos de explicação a Jesus, explicação a Deus, porque aquelas coisas estão acontecendo. Os lábios que louvavam já emudecem e a espiritualidade começa a secar, como agora as folhas estão secando no tempo do outono. Crentes que antes aparentavam algo tão espiritual, mas diante de uma ameaça, diante de uma circunstância tão adversa, vão perdendo, vão secando e vão realmente regredindo na fé. Alguns correm perigosamente invadindo um território muito perigoso, que é de praguejar e murmurar. A murmuração, diz um autor, que é o louvor do inferno. Começam realmente a louvar o inferno e as consequências de tudo que está acontecendo. Alguns inconformados começam a expressar palavras que realmente fazem qualquer um realmente vacilar na sua fé, principalmente aqueles fracos na fé, os pequenos da fé. Muitos se tornam solitários, começam a sofrer e dizem que estão em depressão. Seus pensamentos ficam totalmente desequilibrados e um coração se enche de dúvidas. Esse é o estado atual de muitos crentes, que estão presos dentro de casa, não para querer ajudar por uma quarentena, de auxiliar realmente a não propagação de um vírus. Eles já estão contaminados, mas não estão contaminados pelo Covid-17. Eles estão contaminados, 19. Eles não estão contaminados, eles estão simplesmente contaminados pela dúvida da descrença, pela dúvida da sua fé. Desprezam aqueles princípios que tanto eles aprenderam e não conseguem entender que todo o conhecimento adquirido, todo o conhecimento que nós conseguimos através do estudo da palavra, seja de qualquer forma, a teoria chega numa hora que tem que ser colocada em prática. Isso faz parte da ciência também e também faz parte da vida cristã. Desde que eu tenha a teoria, eu vou ter que aplicar isso na prática, senão eu vou ter que aprender realmente com situações difíceis. Não existe como dizer que sem ter fé
e não ser provado, não ter fé e não passar por uma provação, seja até ela uma situação extrema, que vai exigir de mim realmente uma maturidade muito especial. Essa é, sem dúvida, a maior necessidade do reino de Deus sobre a terra. Homens, mulheres, experimentados, maduros, que não cedam, que realmente não vacilem, que não se amedrontem diante de qualquer situação, que enfrentam as tempestades, como afirma o apóstolo Paulo, que eu acabei de citar. Sejam firmes e constantes, inabaláveis na obra do Senhor, sabendo que o seu trabalho e testemunho nunca será em vão. Temos que aprender, e eu gostaria de basear todo esse meu estudo num episódio bíblico, que está lá no texto de Êxodo, capítulo 14, versículo 15. O povo de Israel está diante do Mar Vermelho. Eles estão saindo do Egito depois de 400 anos de escravidão, e eles estão sendo dirigidos à Terra Prometida, à Terra Santa. E naquele momento crucial, eles dão de frente com o mar, e eles começam a clamar ao Senhor, dizendo: e agora, o que faremos? O exército de Faraó vinha atrás, violentamente, para realmente haver uma destruição de todo o povo. Mas a palavra é muito clara nesse versículo, que eles dizem: clamamos ao Senhor, e o Senhor respondeu: dize aos filhos de Israel, diz à minha igreja no dia de hoje, marchem. A operosidade da nossa fé, tanto como foi daquele povo, teve seu início quando deixaram o Egito. Eles saíram do Egito como um grupo, um bando realmente de ex-escravos. Eles não tinham noção do que iam encontrar, eles nem conheciam na profundidade quem era o seu Deus. Mas naquele momento Deus começa a sua revelação a esse povo. E nós, como igreja, temos que começar também a descobrir o momento que Deus começa a se revelar a nós. Não dá para levar uma vida cristã da forma que muitos estão levando, sem compromisso, sem fidelidade e principalmente que diante de uma circunstância tão adversa como estamos atravessando agora, uma ameaça, vacilam na fé e realmente constituem uma fragilidade da fé de cada um deles. Temos que aprender que na vida cristã, Deus sempre nos guiará por caminhos onde serão obstruídos por mares, como aconteceu com Israel. Aquele povo, ele tinha opção de uma segunda alternativa, havia outro caminho, mas o Senhor não permitiu que utilizassem. Moisés era um grande conhecedor da geografia da época, ele era culto, ele era estudado, foi diplomata, era general do exército do Egito, ele tinha noção disso, mas ele não entendeu o porquê na hora, porque Deus levou o povo para dar de cara com o Mar Vermelho, sabendo que o faraó vinha com seu exército, o maior exército sobre a face da terra da época, vinha contra eles. A mesma pergunta muitos nós fazemos ainda hoje. Por que Deus permite certos acontecimentos no mundo? Porque pior, porque Deus permite certos acontecimentos na vida dos seus santos. Aliás, quando as calamidade atinge, a catástrofe vem e atinge de uma maneira que eu uso para julgar, porque quando acontece com os outros, quando nós olhamos os países da Europa, eu já vi comentários tristes de cristãos que dizem: estão debaixo de um castigo divino. É fácil dizer e julgar os outros quando a coisa não está acontecendo perto de mim ou na minha família. É muito fácil julgar e prejulgar as situações quando estão acontecendo longe de nós. Mas quando essas situações começam a chegar próxima, e eu creio que no Brasil está acontecendo isso, e Deus está permitindo, para que essas situações difíceis, complicadas, duras de viverem, de enfrentarem, está começando a chegar e bater na nossa porta. É duro quando começa o verão, termina e o inverno dá os seus sinais. Realmente a fé do povo brasileiro, do cristão brasileiro, da igreja brasileira está colocando em xeque. Deus permitiu até mesmo que as igrejas fossem fechadas. Eu não estou assustado com isso. Não é nenhum sinal apocalíptico de maneira alguma, porque o sinal apocalíptico escatológico será muito pior do que aquilo que nós estamos vivenciando hoje. Mas eu creio firmemente
que o Senhor está permitindo tudo que está permitindo no mundo, e inclusive o Brasil, e inclusive nas igrejas brasileiras e aos cristãos brasileiros, porque Deus está realmente fazendo como está escrito lá no livro de Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2. O Senhor prova o seu povo para descobrir o que está oculto no seu coração. E eu creio que o Senhor vai descobrir e não vai ficar muito feliz com o que Ele está encontrando no coração dos cristãos. Eu, como pastor, digo isso de uma maneira muito triste, de uma maneira muito apreensiva. O Senhor não vai se agradar do que Ele vai encontrar dentro das suas igrejas. Muitos leitores bíblicos questionam muito a vida de Davi. Eu, particularmente, fui um crítico a Davi. Era um homem que pecava constantemente, pecados absurdos, mas foi o homem conhecido como homem segundo o coração de Deus. É porque Davi reconhecia os seus pecados, ele se arrependia daquilo que ele fazia, e ele buscava em Deus, buscava o perdão do Senhor, ele confessava o seu perdão. Eu pequei, diz o Salmo 51, eu fiz o que era errado diante do Senhor. Ele não colocava a culpa em ninguém, ele não acusava ninguém, ele aceitava simplesmente que ele errou, que sua carne o levou a tal coisa. E sempre ele recebeu do Senhor o perdão, a restauração e a cura. Nós, como igreja, necessitamos começar a nos arrepender de muitas das nossas atitudes, ações, gestos e de muitas vezes que estão guardados dentro do nosso coração. Se o amado irmão está um pouco apavorado do que está acontecendo ao nosso derredor nessa pandemia, saiba que o Senhor está permitindo e pode permitir ainda coisas piores, para que os corações sejam abertos e vasculhados para descobrir o que tem lá dentro, aquilo que o Senhor deseja realmente que seja confessado através de um arrependimento e buscar o perdão do Senhor, o perdão dos céus. O intuito da minha ministração não é ser duro com o irmão, de maneira alguma, mas é alertar os irmãos, é deixar alerta que o Senhor está nesse negócio. Essa pandemia não vem de demônio nenhum, de Satanás nenhum, porque o Satanás é obrigado a obedecer às ordens desse Deus soberano. E tudo vem acontecendo porque Deus está permitindo, para que o homem comece a se voltar a Ele. Chega, meu amado, de ter uma tecnologia nas mãos tão sofisticada como é o celular hoje. Mas mesmo o antivírus e o celular não está impedindo um vírus de fazer o estrago que ele está fazendo, ceifando vidas e mais vidas. Mas eu quero nessa ministração não desanimá-lo, mas desafiá-lo, porque quando nós olhamos à frente existe um mar, quando nós olhamos para frente existe uma impossibilidade, como aconteceu com Israel. Eu devo me lembrar que atrás do povo de Israel vinha o exército de Faraó. Muitas vezes, aquilo que está pior, não vá se apavorar, mas aquilo que está ruim vai piorar, com certeza, porque pela palavra bíblica, quando o povo se deu diante do mar, da impossibilidade de alguém atravessar aquele mar, eles olharam para trás e eles perceberam a poeira, o ruído do exército de Faraó que vinha. O inimigo, ele é sagaz, ele é cruel e traiçoeiro por natureza. A cicatriz, aprenda uma coisa, preste atenção, as cicatrizes de uns santos vão estar nas suas costas, porque o inimigo ataca pela retaguarda. Os salvos, os santos que um dia vão chegar diante de Cristo nos céus e terão suas costas marcadas por cicatrizes da retaguarda do ataque do inimigo. Eu me lembro de um caso da minha infância, aliás, eu tenho me recordado muito de fatos da minha infância, que me levam realmente a gravar alguma mensagem. E uma delas era que quando eu irritava minha mãe, ela muito nervosa, e ela desejava descontar em mim pelas minhas travessuras, ela me batia com um chinelo, esses chinelos antigos de dormir, era feito talvez de papelão e espuma, e ela batia. E um dia eu confessei à minha irmã mais nova que aquele chinelo podia bater à vontade, que aquilo eu não sentia nada, era até, para mim era muito simples. E ela foi e dedurou a mim para a minha mãe. Na próxima eu não sabia de nada, na próxima entreveio com a minha mãe, ela pegou e escolheu um chinelo de couro, uma sandália de couro.
E amados, as minhas costas que o digam, as cicatrizes que ficaram. Realmente, amados, muitas vezes nós fazemos da mesma forma. Nós ficamos apavorados com aquilo que está na nossa frente e nos esquecemos da nossa retaguarda, onde o inimigo está pronto para atracar. Por isso que a palavra do Senhor é muito clara. Marchem, sempre adiante, sempre avante, nunca vacilando na fé, sempre se lembrando que o Senhor destaca um anjo para estar entre nós e o inimigo. Porque se eu estiver marchando, a palavra do Senhor é viva e eficaz, que está lá na carta de 1 João 5,18, que o diabo não pode tocar um santo. A arma dos nossos inimigos, eles vão tentar nos impedir, é somente intimidação e ameaça. Eles só podem fazer poeira e ruído, como o faraó fez diante de Israel, e depois foi totalmente destruído, quando o povo continuou marchando. A ordem do Senhor continua a mesma, ainda hoje para a sua igreja. Diga ao meu povo que marche, diga ao meu povo que continue andando, diga ao meu povo que olhe o mar pela frente, mas pela fé, pela autoridade do nome de Jesus, os mares vão se abrir, as águas vão ser separadas e a igreja vai continuar avante. Nós fechamos as portas por uma determinação do governo, nós fechamos as portas temporariamente, mas o meu desejo, a minha oração tem sido o retorno da sua igreja para dentro dos seus templos, para que haja realmente um mover do Espírito, para que haja para ver realmente um avivamento no meio do povo, para que esse povo resolva continuar marchando e não ficar parado dentro de quatro paredes. Por isso, esse tem sido o clamor. E o Senhor tem colocado e liberado o inimigo na nossa retaguarda, para que nós pensemos bem e temos que avançar e continuar avançando. O maior e verdadeiro milagre de Deus não é o que Ele opera com sinais, isso ou aquilo. O maior milagre de Deus, o verdadeiro milagre, é sem dúvida a obra que Ele realiza nos corações dos santos, dos salvos, dos crentes. O meu interior, a minha salvação, a minha convicção de fé, este é o grande milagre que o Senhor vai realizar no meio do seu povo, diante de toda ameaça, diante desse vírus terrível que está assolando toda a humanidade. É isso que o Senhor deseja realizar, o grande milagre nos corações. O exemplo disso na história de Israel foi quando eles chegaram às portas da terra prometida e somente Josué e Calebe entenderam essa mensagem e permitiram que a fé pudesse impregnar o seu interior, o seu coração, e eles não duvidaram da promessa, enquanto todos os demais espias vacilaram, foram descrentes, e o pior de tudo, eles contaminaram os corações daquele povo dos fracos na fé. É isso que tem sido realmente o grande desafio que eu tenho clamado ao Senhor, que esses cristãos frágeis, esses cristãos que estão errando em não professar a sua fé de superação, de soberania do Deus, contaminar a fé daqueles fracos, frágeis, que realmente vão vacilar na fé. Só o milagre da maturidade da fé, aquilo que o Senhor faz dentro do coração do salvo, é que não é somente de ouvir a palavra, mas sim de andar com o Senhor, caminhar com o Senhor, ter experiências com o Senhor e realmente reconhecer que Deus está em todos os momentos soberano sobre a vida do cristão, do salvo. Podem vir situações difíceis, ingratas, desafios grandes, pode ser que estejamos até engolidos realmente por sentimentos que não queríamos ter, de frustração, de até de medo, mas nunca permitir que isso tome conta e que realmente possa combater a nossa fé. Mesmo que seja um embate terrível, até sangrento, mas nós temos que realmente lutar contra a incredulidade da nossa carne, porque o nosso espírito foi ressurreto um dia pela graça de Cristo Jesus e, como tal, nós temos que testemunhar essa salvação, esse poder e essa vitória. A nossa grande vitória, a grande vitória do testemunho cristão é a nossa serenidade, é compreender que tudo está sob a total soberania de Deus.
todo controle está sobre as mãos desse Deus e que nada foge à sua atuação, intervenção e poder. Não existe nada que possa superar isso. Não existe nada que possa nos separar mais desse amor grandioso de Deus que foi manifesto humanamente em Jesus, o seu Filho, na cruz do Calvário. Temos que aprender a desfrutar de paz, mas não é a paz que o mundo fala, não é a paz que muitos procuram, mas é uma paz tão maravilhosa e tremenda que mesmo diante da ameaça não consegue nos atemorizar nem perturbar, porque diz a palavra que o Senhor nos conservaria em perfeita paz a todo aquele que tem o firme propósito de confiar totalmente no Senhor, diz o profeta Isaías, capítulo 26, versículo 3. E o próprio apóstolo Paulo, no capítulo que ele fala sobre a presença do Espírito no meio da igreja, capítulo 8 de Romanos, ele fala que aqueles que insistem em permanecer na incredulidade da carne não podem agradar a Deus. E isto faz com que eles não consigam ter paz consigo mesmo, com paz com os outros e muito menos com Deus. Temos que aprender, com meio das provações, a não ser apenas mais um espectador de milagres, de sinais, mas se tornar o próprio milagre, o verdadeiro milagre de Deus sobre a terra. Termos paz suficiente de ter um testemunho coerente, consistente, que leve as pessoas a crer nesse Deus, que não vacilem mais, que não fiquem amedrontados, muito menos apavorados, mas que comecem a aprender a confiar em Deus, a confiar no amor de Jesus, a se entregarem realmente a esse Deus que tudo sustenta, que tudo nos faz suportar e vencer. Não interessa que o mar esteja na nossa frente, que uma impossibilidade esteja na nossa frente. Eu digo sempre isso e vou repetir. A minha fé não imuniza eu de qualquer vírus ou enfermidade, mas ela me permite sim superar toda a adversidade com certeza. Por isso eu quero dizer a você, meu irmão, a você que me ouve através desse vídeo, que você possa realmente desenvolver a sua fé. De que forma? Confiando em Deus, colocando-se, descansando no Senhor, realmente buscando do Senhor a paz que só Ele pode oferecer. A confiança, a certeza que existe um Deus que sustenta todo aquele que o busca de coração aberto. Por isso, tudo que está acontecendo não é somente uma maldição, não é uma praga, não é apocalipse e não é escatologia. É simplesmente Deus que está intervindo sobre a terra, está intervindo sobre o Brasil para descobrir o que está oculto nos corações. É uma sondagem de Deus na terra, é uma sondagem de Deus sobre a sua igreja, é uma sondagem de Deus sobre os cristãos sobre a terra. E eu creio que muitos estão realmente agradando ao Senhor. Muitos estão atravessando todo esse momento, usando a quarentena por um tempo precioso de estarem experimentando algo novo com o Senhor, através do estudo da palavra, oração, louvor e principalmente do convívio familiar, podendo testemunhar dentro das suas famílias que não existe pavor, que não existe temor, que não existe nenhum tipo de coisa que possa estar apavorando o povo de Deus, mas que sejamos firmes, sim, pela fé, no poder e autoridade desse Deus. Eu gostaria de orar com você. Eu gostaria que você participasse comigo dessa oração, desse clamor. E se você diz que professa essa fé, que você realmente coloque essa fé agora em utilidade, coloque essa fé diante do Senhor, que se tiver algum resquício de medo, de pavor, de temor e ansiedade no seu coração, será desfeito agora pela autoridade e poder do nome de Jesus Cristo. Por isso eu convido você a participar dessa oração. Meu Deus e meu Pai, graças te dou, Senhor, porque tem sido um Deus presente, um Deus pessoal. Tu não és um Deus que necessita ficar colocado, Senhor, como um estandarte numa bandeira, estandarte numa peça. O Senhor é um Deus vivo, pessoal, que intervém na terra no momento que a sua soberania exigir. Eu suplico, meu Pai, por todas as famílias,
todos aqueles santos salvos em Cristo que estão muitas vezes vacilando na fé. Que o Senhor possa visitar cada família, cada coração, cada santo em Senhor e possa reforçar a sua fé, renovar, Senhor, a sua fé. Visita também, meu Pai, todas as famílias que estão atravessando essa série, meu Pai, de apreensão diante desse vírus. Acalma os corações, inclusive da liderança do país. Acalma os corações das lideranças, sejam elas na esfera municipal, seja na área estadual e federal. Acalma esse povo, meu Pai. Ó Deus querido, isso não é o final do mundo, é apenas uma sondagem que o Senhor está fazendo para descobrir corações, para realmente, meu Pai, confrontar os corações, principalmente da Tua igreja sobre a terra. Portanto, meu Pai, em nome de Jesus, eu suplico por aqueles que estão em sofrimento, enlutados, países que foram devastados, como a Itália, Espanha, Estados Unidos, que agora está sendo realmente varrido por esse vírus e tantos outros lugares, que o Senhor possa ter misericórdia de cada um deles, possam visitar essas famílias, consolando, possam realmente, meu Pai, romper tudo, Senhor, de barreiras e incredulidade, mas que o Senhor possa, Senhor, começar a se revelar a todos esses povos, meu Pai. Ó Deus querido, continua, Senhor, tomando as lideranças mundiais e também da nossa nação. Deus, eu oro pelo Brasil, essa nação chamada Brasil, uma nação tão poderosa sobre a terra, mas que o Senhor possa, Senhor, realmente continuar com a Tua bênção sobre o nosso presidente, em especial sobre o ministro da Saúde, o Senhor Henrique Mandetta, que tem se colocado realmente como um homem de fé, que tem desafiado as pessoas a exercerem também a fé, que realmente possamos ter realmente uma unidade, Senhor, governamental nesse país. Chega, meu Pai, de tanta desavença, de tantas críticas e tantas brigas, mas que haja entendimento, que o Espírito do Senhor possa realmente tocar os corações e possa acalmar essa população, que logo, logo voltemos, meu Pai, a tal trabalho, que voltemos à produção econômica, mas eu creio que todos vão sair diferente da maneira que entraram nessa experiência. Eu creio que é uma experiência única que o Senhor permitiu sobre a face da terra, e eu sei que o homem vai sair diferente, muitos vão sair diferentes. Pai, continua abençoando, capacitando e protegendo todos os profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, suas famílias, que não haja nada, meu Pai, de contaminação tão severa no meio desse povo. É um povo, Senhor, que tem por juramento servir ao próximo e que eles possam fazer isso, não simplesmente profissionalmente, mas possam fazer em amor cristão. Portanto, meu Pai, eu oro pelo Brasil, eu oro por essa situação, mas eu também oro, meu Pai, para que muitos vejam o milagre que o Senhor está realizando, não com sinais e prodígios, mas o grande milagre, o verdadeiro milagre, que é a mudança de corações, mudança realmente de descrença para o exercício da fé. É esse o meu desejo, essa tem sido a minha oração, e eu coloco tudo isso, Senhor, diante do Senhor. Em nome de Jesus, pelo poder e autoridade do nome desse Jesus. Deixo agora uma palavra à nossa igreja, aos amados, assim que liberar, assim que o governo achar por bem, que o Ministério da Saúde liberar, nós estaremos retornando ao nosso templo, você vai ser avisado disso, mas nós estamos ainda em quarentena, em obediência a uma lei civil, a lei que realmente nosso governo determinou. Estamos orando, estamos clamando e estamos aguardando o momento de retornar à casa do Senhor. E em cima disso, eu oro também e abençoando todos aqueles irmãos cooperadores que são fiéis e generosos em suas ofertas e dízimos, para que nós mantenhamos a casa de oração aberta, com as nossas contas em dia. Estamos pedindo para que os nossos mantenedores continuem fiéis e generosos. Qualquer dúvida, entre em contato com a tesouraria da igreja, entre em contato com os irmãos que são responsáveis, porque nós não estamos indo no templo, mas o templo está lá e tem o seu custo operacional. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde e faça resplandecer o seu rosto sobre nós, e sobre nós o Senhor levante o seu rosto e nos dê da sua perfeita paz,
Que Deus os abençoe. Em nome de Jesus. Amém e amém.